Então, vou comentar com vocês de início o que a FCC faz com relação às questões de texto. Não tem muito mistério, não tem nada muito complexo, hermético, inacessível, muito pelo contrário. As questões são bem tranquilas, você só precisa prestar atenção a algumas passagens do texto que contêm informações importantes para vocês chegarem ao gabarito e, claro, prestarem atenção também, vocês precisam prestar atenção às opções que a banca redige, porque muitas opções que a banca oferece são bem descabidas, assim, são bem fora do que o texto está discutindo. Então, é mais uma questão de atenção do que de genialidade, a pessoa precisa ser, né, muito fera, tem que ler muito, nada disso. É só prestar atenção. Este texto que a gente tem, o meu material está um pouquinho diferente do de vocês, que eu estou no Word, tá? Vocês devem ter o material em PDF, então vocês vão ver umas marcações que o Word faz aqui, mas não tem problema não. Esse texto caiu numa prova recente da FCC, 2025, e é um texto com algumas perguntas ao leitor, algumas perguntas retóricas, o que vocês não vão fazer na redação, né? Na redação não cabe fazer pergunta para o leitor, no caso, para o examinador. Então vamos lá, quando as pessoas fazem as grandes perguntas, isso aqui já tem uma diferença, né? Grandes perguntas, não é uma pergunta qualquer, quando as pessoas fazem as grandes perguntas da vida, normalmente não tem interesse em saber quando a respiração está penetrando em suas narinas e quando está saindo. Vai ter uma pergunta sobre isso, né? Parte da respiração. E sim, querem saber coisas como o que acontecem depois que se morre. Vocês têm essa curiosidade de saber o que acontece depois que a gente morre? Não, né? Ninguém pensa nisso, né? Aquela música famosa que diz todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Pois é, o que deve acontecer? Será que é aquele lugar calmo, cheio de anjinho tocando harpa? Não sei. Mas o real enigma da vida não é o que acontece depois que se morre. Então aqui, ó, já tem uma marca de transição. Uma marca de transição textual. Quando eu uso mais, quando você usa o mais na redação, você está anunciando que você vai para uma direção de oposição, de confronto, de ressalva, né, às vezes de advertência, às vezes de compensação, introduz aquela oração adversativa que você estudou. Então ele está aqui comentando que as pessoas ficam fazendo perguntas sobre o que acontece depois que se morre, só que ele vem com uma outra proposta. O real enigma da vida não é o que acontece depois que se morre, e sim o que acontece antes de morrer. Então ele já vai fazer aqui uma contraposição. Para que pensar no que acontece quando a gente morre, se o grande enigma está em o que acontece antes? E ele fecha a introdução dizendo, se você quer compreender a morte, precisa compreender a vida. Bonito, hein? As pessoas perguntam, quando eu morrer, simplesmente desapareço por completo? Irei para o céu? Renascerei no novo corpo? Essas perguntas fundamentam-se na suposição de que existe um eu que perdura do nascimento até a morte. E a pergunta é, o que acontece com este eu na morte? Mas o que é que perdura do nascimento até a morte? Então, repare que o tempo todo ele vai na direção de combater aquilo que é comum, aquilo que as pessoas fazem, é aquele texto de contra-argumentação, né? Ele joga o que as pessoas estão acostumadas a perguntar e faz um contraponto. Por que a gente pergunta isso em vez de perguntar aquilo? Por que a gente segue esse caminho em vez de seguir o outro? Por que a gente faz assim em vez de fazer diferente? Então, o que é que perdura do nascimento até a morte? O corpo muda a cada momento, tá vendo? O cérebro muda a cada momento, a mente muda a cada momento. Essa repetição é uma repetição enfática, não é uma pobreza de vocabulário, uma repetição enfática. Quanto mais de perto você se observa, mais óbvio fica que nada perdura, mesmo que de um momento para o momento seguinte. O Lulu Santos já dizia isso, né? O Lulu Santos falava lá em Como uma Onda no Mar, na verdade é letra de Nelson Mota, né? Nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Grande Luiz Maurício. E aí ele faz a pergunta aqui, ó. Então, o que dá unidade à vida? Se você não sabe qual é a resposta para isso, não compreende a vida. E certamente não compreende a morte. Se e quando você alguma vez descobrir o que dá unidade à vida, a resposta à grande questão da morte também ficará aparente. Aí ele fecha o segundo parágrafo, deixando claro
que a gente precisa responder a algumas questões antes de responder a questão sobre o que acontece na morte, né? Depois da morte. Aí ele é repetitivo, com perguntas aqui no último parágrafo, né? A alma perdura do nascimento até a morte, aquela coisa toda. Ele diz que isso é só uma narrativa, e aí ele faz outros questionamentos. Você alguma vez já observou uma alma? Você é capaz de explorar isso a qualquer momento, não só no momento da morte. Se for capaz de compreender o que acontece com você quando um momento termina e o outro começa, você também compreenderá o que vai acontecer com você no momento da morte. Se for realmente capaz de observar a si mesmo na duração de uma única respiração, você vai compreender tudo isso. Não chega a ser um texto assim, fechado, inacessível. Ele faz uns questionamentos, mas em estratégia de mudança de postura, ou de questionamentos, ou de alvo de questionamentos, né? Em vez de questionar o que acontece depois que a gente morre, bora valorizar o que acontece antes disso, né? E pensar nas coisas que acontecem enquanto a gente está vivo. Mais ou menos isso, fazendo uma tradução bem vulgar, bem pobre. Aí a FCC, repare, a FCC se vale disso para explorar alguns pontos. Logo na primeira pergunta, ela fala que o autor analisa o fenômeno da nossa respiração. Eu nem acho que ele analisa, né? Ele menciona, ele cita, mas enfim, para demonstrar algo, demonstrar o fato, né? Então ele faz isso com um objetivo. Quando eu corrijo as redações que vocês enviam, eu falo muito sobre isso, né? Sobre colocar coisas no texto e justificar a presença delas. Porque simplesmente jogar no texto e não justificar, muitas vezes representa uma falha de encadeamento ou de sequência textual, né? Ou de progressão. Então repare que ele usa o fenômeno da nossa respiração com um objetivo, com uma finalidade, para demonstrar alguma coisa. E a FCC é muito generosa no cardápio, né? Porque ela fala: letra A, os movimentos típicos da nossa respiração trazem em si mesmos indícios da vulnerável condição humana. Não há nenhum trecho do texto falando de vulnerabilidade da condição humana. Então, é sempre uma palavrinha que ela joga, um termo, uma expressão, um segmento, que não tem nenhum diálogo, nenhum, com o texto. Então, evidentemente, você descarta. Letra B, nosso sistema respiratório, olha isso, deve ser qualificado como um obstáculo para a compreensão da morte. Aqui o examinador foi bem criativo, né? Dizer que o nosso sistema respiratório é um obstáculo para a compreensão da morte. Quer dizer, completamente descabido, né? Não costumamos nos preocupar com essa mecânica essencial da vida por julgá-la simplesmente natural. É isso, né? É a pergunta que ele faz lá no início. Aqui, ó. As grandes perguntas não querem saber do que é básico. Não querem saber do trivial, do banal, né? A respiração, pelo menos da maneira como a gente enxerga a respiração, né? É isso que ele apresenta na introdução. Então, não costumamos nos preocupar com essa mecânica por julgá-la simplesmente natural. Então, se é algo natural que a gente faz naturalmente, a gente não fica confabulando, elucubrando, questionando, perguntando, refletindo, a gente não faz nada disso. Beleza? É para isso que ele usa o fenômeno da nossa respiração. Maravilha. A letra D fala que o ritmo dos acontecimentos vitais está diretamente relacionado com o ritmo da nossa respiração. Isso aqui é uma aulinha pode ser uma aula de quê? De fono, né? Controlar a nossa respiração para poder... Nada a ver, né? Letra D, nada a ver. E o ato de respirar confere à nossa vida a qualidade de uma experiência clara, ininterrupta. Gostei disso aqui, ó. Nossa vida é ininterrupta. Pensou? E invariável. Outra bobagem, né? Tem nada a ver. Qualidade de uma experiência ininterrupta, o texto não fala disso. Então, galera, olha só, a questão número 1, ela é bem cara da FCC, no sentido de repertório, com 4 opções bem desconectadas, e um questionamento sobre a finalidade de uma expressão, de um recurso que o autor utilizou no texto. Pode ser que no domingo vocês encontrem perguntas sobre isso, né? O autor utilizou certo segmento com a finalidade de, utilizou uma comparação com o objetivo de, fez menção ao fato X com o propósito de. É uma das características da FCC. A vantagem é a generosidade da banca nas opções que não dialogam minimamente com o que o texto está discutindo. Em algumas opções, eles vão na contramão, né, do que o autor afirma. Vamos lá. Número 2, considerando-se o contexto, traduz-se.
traduz-se adequadamente o sentido de um segmento do texto em. Essa é clássica, quem já fez prova FCC, valendo ou no treinamento, já encontrou. Aqui o único perigo é você ficar muito refém do sentido literal, do dicionário, né? É bom considerar o início do enunciado, ó, considerando-se o contexto. Não está aqui de graça, não está aqui à toa. Então, é sempre importante o sentido contextual. Em algumas provas, a FCC até joga uma tradução que bate com o significado do dicionário, mas é literal e não contextual, então não vale. Ok? A letra A diz assim, ó, pegou o fragmento se e quando você alguma vez descobrir, e disse que isso pode ser traduzido com no momento preciso em que se lhe revelará. Olha só, se você vai descobrir, ó, o agente da descoberta, você vai descobrir. É diferente de alguma coisa se revelar a você. Alguma coisa se revelar a você, não é você que está descobrindo. Né? Alguém está revelando, a própria coisa se auto-revela. Você descobrir é diferente, você é o agente da descoberta. Então, claro que não pode ser a letra A. A letra B, não só no momento da morte. Aí a banca me joga uma revelia do instante fatídico. De onde que ela tirou a revelia, né? Não tem nada a ver a revelia com o que está antes do sinal de igual. A revelia não tem nada a ver com não só. Eu acho que o direito usa muito, né, a revelia, né? Julgou a revelia de. Letra C, o real enigma da vida, a banca sugeriu o fundamento lúcido. Real enigma para lucidez. Você vê que são coisas praticamente, né, na direção contrária. Letra D, essas perguntas fundamentam-se na suposição, a banca jogou ali, tais questões estribam-se na conjectura. Beleza, aqui temos o gabarito. Ó, perguntas, questões, essas perguntas, tais questões, tem um paralelo aí. Fundamentar-se em pode ser traduzido por estribar-se em. Estribam-se, né? A gente usa muito estribo para fazer referência ao apoio que a gente usa para subir, né, no animal, no cavalo, para cavalgar. Mas é exatamente isso, né? O suporte, a base, é o fundamento. E suposição e conjectura tem tudo a ver. Tá aí uma opção que responde ao enunciado. E mais óbvio que nada perdura, não tem nada a ver com mais patente se torna quando não mais se sustenta. Nada perdura é diferente de alguma coisa não mais se sustenta. Até porque depois do sinal de igual não tenho nada, né? Mais patente se torna quando não mais se sustenta. Cadê o nada, né? A ideia de que nada perdura morre depois do sinal de igual. As questões mais difíceis que eu vi sobre isso, a FCC cobra muito isso, provavelmente domingo aparecerá uma questão assim. As mais difíceis têm a ver com o que eu falei antes de comentar a questão. A banca ofereceu um significado literal e não contextual. Fiquem atentos a isso domingo. Tem que ser dentro do contexto, significado. Aí vem a terceira, que é aquela questão com o enunciado curto e direto, né? Curto e grosso, digamos assim. No primeiro parágrafo, o autor do texto. Bom, né? Porque não precisa ficar lendo muita coisa. E bom também, porque a banca é generosa no cardápio que ela ofereceu. Eu nem vou voltar lá ao primeiro parágrafo. Com aquela leitura que a gente fez, já dá para matar aqui. Ó. Realça a necessidade de investigarmos o fenômeno da vida antes de especularmos sobre o enigma da morte. É praticamente uma síntese do texto, né? O que ele faz o tempo todo é essa direção contrária. A gente fica perguntando o que acontece quando a gente morre, quando na verdade a gente precisa entender o que é que acontece enquanto a gente está vivo. Agora, vamos às outras, caso você não tenha sentido muita firmeza para marcar a letra A. Que é uma letra muito desprezada, né? Na hora da prova, a galera tem um pouco de resistência a marcar a letra A. Vamos lá, letra B. Admite que nossa preocupação com a morte deriva da importância máxima que damos à experiência de viver. Não, ele não fala que nós damos importância máxima à experiência do viver, tanto que ele apela para que a gente passe a pensar nisso, em vez de ficar questionando o que acontece na morte. Então a letra B termina afirmando algo que é o oposto do que o texto diz, que o autor do texto diz. Nós não damos importância máxima à experiência do viver. Inclusive, o texto está dizendo exatamente para a gente fazer isso, né? Para a gente parar de se preocupar com a morte e dar valor à experiência do viver. A letra C fala e promove uma equiparação entre a importância de se conhecer a morte e a importância de se planejar a vida. Outra bobagem, não tem essa equiparação. O autor o tempo todo fala para a gente pensar na vida. Ele não está falando de planejar a vida, e sim de entender, compreender.
A letra D diz que ele estabelece uma relação de causa e efeito, isso aqui é clássico na FCC, né, eles adoram essa relação, entre a experiência da morte e a compreensão final da vida. Galera, na boa, né? Imagina se houvesse essa relação de causa e efeito, né? A experiência da morte fosse a causa da compreensão quando você morre, isso causa compreensão, ou quando você compreende, isso causa morte, não faz o menor sentido. E letra E supõe que antes de investigarmos os mistérios da morte, seria preciso disciplinar nossa respiração. Aqui, essa letra E é muito boa, ela está grosseira, mas em outras provas a questão é a seguinte, qual é a estratégia aqui? É estabelecer relações entre elementos que estão no texto, porque o texto fala dos mistérios da morte, ou pelo menos da nossa preocupação com isso, fala da respiração, que a gente nem liga para ela, e aí a banca pega esses dois elementos e cria um significado, estabelece uma relação que evidentemente não está lá. É só para marcar bem a estratégia que eles usam. Provavelmente domingo vocês vão encontrar uma opção nas questões com relações estabelecidas entre elementos presentes no texto, mas relações que não estão no texto. E a última questão sobre o texto, para vocês perguntarem caso haja alguma dúvida, defende-se no texto a ideia de que os seres humanos não conhecem de fato o transcorrer ininterrupto do tempo, a linha plenamente contínua da vida, tal como se pode concluir desta formulação. Ó, o enunciado aqui já entrega a resposta. Transcorrer ininterrupto do tempo, isso é importante, tá? A linha plenamente contínua da vida. E aí, qual é a informação que contém esses elementos do enunciado? Ó, letra A, o que acontece com este eu na morte só considera a morte, e não o que está no enunciado. Você já observou uma alma na letra B, não tem a ver com o que está no enunciado. O real enigma da vida não é o que acontece depois que se morre, está considerando só a morte, ou depois dela. Quando eu morrer, simplesmente desapareço por completo, está considerando só a morte. Então, olha como o enunciado entrega, né, a resposta. Como o enunciado contém informações que dirigem o candidato para a resposta. A única resposta que dialoga com o enunciado é a letra E. Porque o enunciado fala de transcorrer ininterrupto do tempo, linha plenamente contínua da vida, e só a letra E fala do nascimento até a morte, ou seja, vida, né, durante a vida. Então, é só prestar atenção a isso no dia da prova que vocês gabaritam a parte de texto. Então, vamos seguir, vamos embora. Vamos seguir aqui. Vamos para a concordância. Qualquer coisa, abre o microfone e fala, hein? Cadê o relógio para eu controlar o tempo? Ah, tá aqui. Galera, domingo, vocês podem encontrar uma questão sobre concordância e o repertório da FCC se concentra em questões que afastam verbo e sujeito, que colocam o verbo antes do sujeito, questões com verbo mais partícula C. A FCC tem uma verdadeira tara por verbo e partícula C. Verbo haver, um queridíssimo, que muita gente, inclusive, anda errando na redação, e sujeito oracional. Verifiquem com atenção essas estruturas, provavelmente elas farão parte da questão. Eu separei só duas questões, porque a gente ainda vai falar de muito mais coisa, mas a gente poderia fazer um aulão só de concordância da FCC, porque é um assunto que eles exploram muito. Inclusive, não só da forma como a gente tem nessas duas questões. Vocês já devem ter visto um modelo com a banca perguntando qual é a opção em que o verbo se justifica, o verbo flexionado tem como justificativa o termo que está em negrito ou entre parênteses. Aí eles jogam um texto todo bagunçado, tudo fora do lugar, né? Vem o adjunto adverbial primeiro, o verbo lá na frente sujeito, enfim, eles fazem a confusão na ordem, e você tem que localizar o verbo e perceber se aquele verbo realmente concorda com o termo em negrito ou entre parênteses. Esse é um modelo. Mas esse modelo das questões 5 e 6 também é muito comum. Ó, não tem mistério, não. É só ficar atento ao que você viu aqui em cima. Olha a letra A, olha a anteposição com o verbo mais a partícula C. Ó. Destacam-se, já é o verbo, né? Concordância verbal, tá aí, destacam-se entre as características do tempo vivido, a ruptura que fraciona os momentos. Se você fizer a pergunta para o verbo, o que é que, você vai achar o sujeito. Tá? Então, marca o verbo lá e pergunta, o que é que se destaca? Repare que logo depois do verbo vem um carinha no plural, mas ele não é o sujeito, porque não é ele que se destaca.
essa redação, a redação com essa composição, verbo, alguma coisa depois, ou até mesmo antes, e não é o sujeito, e outros elementos para afastar o sujeito, essa configuração é a cara da FCC, quando o assunto é concordância. Então, domingo, se cair uma questão de concordância, marca o verbo, pergunta para ele o que é que se destaca. A resposta está aqui, ó, a ruptura. Ruptura é singular, então nada justifica o destacam-se no plural. A ruptura que nananana se destaca entre as características do tempo. Certo? Então, anotem com atenção isso, marquem lá no domingo, pintou o verbo, questão de concordância, marca a criança, o que é que, acha o sujeito e verifica se está batendo. Verbo no plural, sujeito no singular, está errado. Olha o que ele faz na letra B, atribui só a mesma coisa. Começou lá com destacam-se na A, começou com atribui-se na B. Há narrativas equivocadas, uma verdade que passa a ser consagrada. Aí a pessoa olha para o atribui-se, olha para narrativas e pensa, a narrativa está no plural, atribui está no singular, então está errado. Não é narrativas do sujeito. O que é que se atribui a narrativas equivocadas? Uma verdade. Uma verdade é o sujeito, uma verdade é singular, então atribui-se no singular, está certo. Já temos aqui o gabarito. Beleza? Letra B, que é isso que eu fiz aqui? Não é ideia. Enfim, vamos para a letra C. Não haveriam em nós impulsos. Aqui, galera, olha só, olha o querido aqui, haveriam. O haveriam, o verbo haver, vocês já sabem, já estudaram isso, não vou me estender muito. O verbo haver não vai ao plural quando é empregado no sentido de ocorrer, existir, quando indica tempo decorrido também. Então, não haveria, não precisa nem perguntar quem é o sujeito, porque não existe. Né? O verbo haver, quando ele aparece uma oração com a acepção de ocorrer, existir, ele comunica que essa oração não contém sujeito e, consequentemente, esse verbo haver fica na terceira pessoa do plural. Pode aparecer o verbo haver no plural e ser uma questão correta de concordância? Pode, desde que ele não signifique existir e ocorrer, ou desde que ele apareça numa locução verbal. As meninas haviam perguntado, que aí é locução verbal, né? Haviam perguntado, verbo auxiliar, concorda com o sujeito. Os alunos haviam solicitado, beleza. A letra D traz o sujeito oracional, ó, costumam-se crer que os fatos relativos, se eu perguntar o que é que se costuma, né? Crer é uma oração, ó, introduzida pela conjunção integrante que. Isto, né? Troca tudo que começa com que, aqui na letra D de dado, pode ser trocado pelo isto. Aí você troca. Isto costuma-se crer, né? Costuma-se crer nisto, enfim, nada justifica o costumam-se. Seria melhor isso, isto, né? Já que veio depois. E a letra E, se aos momentos coubessem perdurar, não. Coubessem aqui não se justifica no plural, porque o sujeito dele é uma oração. Perdurar alguma coisa poderia caber a esses momentos, né? Perfaria é bonito, hein? Perfaria, futuro do pretérito do verbo perfazer, né? Perfaria os anos, uma linha contínua. Uma linha contínua perfaria os anos. Está invertido aqui, tá? Uma linha contínua perfaria os anos. Mas o coubessem está errado, porque o perdurar é o sujeito. Então, 5, letra B de bola. Mas o procedimento é o mesmo, tá vendo? O repertório que eles usaram aqui, ó, distância entre sujeito e verbo, anteposição, verbo mais ser, verbo haver, sujeito relacional. É o repertório que eles usam o tempo todo e se perguntar o verbo o que é que, acha o sujeito e chega à concordância correta. E a sexta, a mesma coisa, o mesmo enunciado. Aí ele diz assim, não decorrerá das diferenças culturais entre europeus e imigrantes o que há de mais problemático nas migrações. Olha a estratégia como é manjado, ó, decorrerá, está no singular. Aí logo depois ele joga diferenças culturais no plural. Muita gente quando olha para isso, verbo no singular e o que vem depois no plural, muita gente acha que está errado. Só que se você perguntar o que é que não decorrerá, é isto aqui, ó. Aquilo, esse ozinho aqui que equivale àquilo. Ó. Aquilo que há de mais problemático não decorrerá. O aquilo, esse o, essa partícula o antes do que equivale àquilo, é o sujeito do decorrerá. Está aqui o gabarito, está certinho. Aquilo não decorrerá. Na verdade, ele está perguntando, né? Aquilo não decorrerá, né? Aquilo que há de mais problemático nas migrações não decorrerá das diferenças culturais? Eu li a letra A, fiquei confusa, não entendi nada, não consegui me garantir aqui para marcar esse gabarito. Ok, vamos para as outras, ó. A letra B. A exigência de que os europeus se fechem para impedir os fluxos imigratórios não condizem com os ideais de uma política humanitária. Carinha da FCC, né? Ó,
O condizem, galera, ele vem no plural depois de uma sequência no plural. Olha o que está antes do condizem. Europeus, plural, fechem, plural, fluxos, plural, imigratórios, plural. É muito plural. Os nossos olhos passam por essa sequência no plural e aceitam o condizem no plural de boa. Só que se eu perguntar o que é que não condiz, a resposta daqui é a exigência. A exigência de alguma coisa, que pode ser com 60, 70 palavras no plural, não interessa. A exigência não condiz. E a FCC gosta dessa presepada, faz isso com muita frequência. Então, treinando um pouquinho. Aqui, ó, o que importa, essa letra C pode parar no início. Se você lembrar, então, daquele clássico da Marisa Monte, aí você não vai nem seguir a letra C. Lembra a Marisa Monte cantando? O que importa, né? O seu carinho agora. É o carinho que ela fala? Acho que é, né? O que importa é o seu carinho agora, se é muito tarde para amar você. Já tem gente cantando aí, já tem gente cantando. Marisa Monte, o que importa, né, galera? Aquilo que importa. Esse o é o sujeito do importa. É o pronome aquilo. Beleza? Tá repetindo a letra A, né? Só que aqui na letra C tá errado. Letra D, a diversidade de valores e de preconceitos mostra-se. Essa aqui tem muito nas redações que vocês enviam, ó. A diversidade, que é o núcleo do sujeito, né? Mostram-se. Esse erro todo mundo comete. Jornalista, todo mundo. Esse erro traduz aquela música, confirma aquela letrinha de música, né? Todo mundo erra, todo mundo, né? Todo mundo erra. A diversidade de valores e de preconceitos mostram-se. Por que está esse mostram-se aqui? Porque tem valores e preconceitos no meio do caminho. Mas o que se mostra é a diversidade, que é singular. Então teria que ser singular aqui. A diversidade mostra-se. E aqui, de novo, para variar, o haver no plural. A menos que haja um apelo, está errado. É a menos que haja. O verbo haver, com sentido de ocorrer, existir. Não vai ao plural. 6, letra A, de Amora. E aí? Angústias na alma? Perguntas? Ou realmente está confirmado que são questões fáceis? Professor, Quem? Leonardo. Fala, Leonardo. você me permite só uma complementação quando o senhor falou das questões de interpretação lá atrás. Talvez não seja exatamente interpretação, mas eu acho que, além dessas questões de interpretação, uma das questões que eu encontro uma certa dificuldade da FCC é aquela em que tem 3 períodos e ela pede para juntar tudo, para que mantenha sentido, que mantenha coerência, que mantenha coesão. Eu acho que ela também entra nesse pares de dificuldades entre todas essas questões. Valeu, Leonardo, valeu. É verdade, tem esse modelo também. Essa dificuldade, eu vou comentar já já a parte de conectivos. E geralmente, quando a FCC elabora questões com esse conteúdo que você mencionou, de sentenças fragmentadas, e o candidato precisa organizar esses fragmentos, geralmente tem a ver com os conectores que ela oferece nas opções ABCDE, porque há um sentido ali, né? Ela oferece geralmente estruturas fragmentadas sem o conectivo, por isso que elas estão fragmentadas, mas há uma relação entre o fragmento 1 e o 2, entre o 2 e o 3, entre o 1 e o 3, há uma relação, geralmente causa e efeito, geralmente condição, geralmente oposição. Geralmente não é sinônimo de sempre, né? É sempre bom frisar isso, porque a gente em aulão destaca alguns pontos e alguns alunos depois entram numa de achar que, pô, mas você falou que só cai a causa, consequência e condição. Não, não é só. É a preferência da banca, né? Caiu uma questão de concordância completamente diferente da concordância que foi usada no aulão. Sim, a banca não é o tempo todo desse jeito, mas é com muita frequência. Então, Leonardo, se isso acontecer domingo, para você resolver, vai ser necessário você entender a relação entre os fragmentos. Por exemplo, o 1 pode trazer uma informação que é a causa do que está sendo dito no 2. Então, só vai fazer sentido a conexão com conjunções, locuções conjuntivas, preposições que explicitam essa relação de causa e efeito. Se ela coloca lá um apesar de, se ela coloca lá para ligar, né, um para, né, um contanto que, aí ela não está ligando com um conector que evidencia uma relação de causa e efeito. Então, é interpretação, sim, que você precisa perceber a relação entre os fragmentos, e é conhecimento de conectivo. A gente vai falar disso já já, eu vou entrar em vozes verbais agora, e depois eu vou falar de 3 questões sobre conectivos.
Beleza? Mas foi bom você falar isso porque realmente é uma estrutura bastante comum também nas provas da FCC. Fragmentos isolados e cabe ao candidato uni-los com coesão e coerência. Maravilha, maravilha. Vamos seguir que o tempo está passando. Vozes verbais. Galera, esse conteúdo, pode confiar no que eu vou dizer, dá para resolver essas questões rapidinho. Mas quando eu falo rapidinho, não estou aqui defendendo a tese da precipitação, tá? Vocês vão fazer rapidinho com segurança. Sempre que a banca trabalha vozes verbais, o repertório oscila, varia aqui em alteração do tempo do verbo. Ela pede conversão muitas vezes, né? Tem uma voz ativa, ela pede para converter para passiva. Tem uma passiva, ela pede para converter. Eu falei perde ou pede? Pede a conversão para ativa. Se você vigiar o tempo do verbo, bem provável que você resolva a questão sem precipitação. É bem provável que você resolva em 20 segundos no máximo. E eu vou comprovar isso com a questão 7. Vou provar o que eu falei com a questão 7. Todas as questões que estão aí são questões de provas da FCC. Não inventei nenhuma, tá? Ó, transpondo-se para a voz passiva. Você alguma vez já observou uma alma? Essa questão, inclusive, foi da mesma prova de onde saiu o texto que a gente avaliou. Ó, olha a frase aqui, do autor daquele texto lá. Você alguma vez já observou uma alma? A única coisa que você precisa fazer aqui é a seguinte: é destacar, observar, reparar, anotar o tempo do verbo. Observou é pretérito perfeito. E a resposta não pode alterar isso. Aí você olha a letra B e percebe que está no futuro. Olha que delícia. Você olha a letra C e percebe que está no futuro. Olha que delícia. Você percebe a mesóclise linda da letra D e percebe que se a mesóclise está no futuro. Aí você já queima 3 opções, porque se o tempo verbal é pretérito perfeito, como é que eu vou negociar com uma opção que me dá futuro? Não faz sentido. De 5 opções eu já estou entre 2, só observando o tempo verbal. Agora, o tempo verbal da é fora observado, é pretérito mais que perfeito. Fora é mais que perfeito, né? Aquele tempo que a gente não usa. O pretérito perfeito a gente não é muito chegado a usar, né? Esse ainda é composto, aqui ainda tem um fora. E a letra A mantém, foi observada. Pronto, é o gabarito. Então, só de fazer a observação do tempo verbal, de observar, ó, olha que bonito, só de observar o observou, a gente já mata. Pretérito perfeito, eu não negocio com B, C e D que me deram futuro, e não negocio com a E que me deu pretérito mais que perfeito. Então, esse é um caminho. Repare que eu não estou aqui pregando precipitação, nada disso. Eu fiz bem devagar, didaticamente, explicando o tempo do verbo, mas faz isso, pega, se você se dispuser a fazer isso, você vai conferir. Pega umas questões de vozes verbais da FCC, em que ela pede conversão, e usa essa técnica. Marca o tempo do verbo denunciado e vai lá para baixo. Geralmente você descarta 3, às vezes 4. E aí confirma a resposta. Se sobrarem 2 no mesmo tempo, vamos imaginar que a letra E também estivesse no pretérito perfeito. Aí a diferença seria, às vezes, é no gênero ou no número. Como ele está falando aqui de alma, a banca poderia colocar foi observado uma resposta. Mas observado não combina com alma. Se você já observou uma alma já foi observada. Né? É essa a ideia. Então, eles podem manter o pretérito perfeito numa outra opção, mas aí a diferença está no gênero, ou o número. Né? Eles podem colocar numa letra E da vida, foram observadas. Foram observadas, mantém o pretérito perfeito, mas aí está no plural e o sujeito aqui é a alma. No caso do texto original, é objeto direto. Né? Aí, convertendo, vai virar sujeito. Observando o tempo, vocês resolvem rápido. Outra coisa, por que eu coloquei isso aqui? Ser mais participa ou partícula ser. Porque às vezes a questão não é de conversão. Às vezes a questão é verificação, ou seja, identificação de voz passiva. Toda hora eu faço isso aqui. Olha só, verificação de voz passiva, galera, só existe voz passiva na língua portuguesa com uma dessas 2 estruturas aqui. Verbo ser ou estar, né, para garantir. Ser ou estar, mas participa ou partícula ser. Eu quero muito fazer uma voz passiva, mas não quero usar verbo ser ou estar mais participo, também não quero usar partícula ser. Então, você não vai fazer voz passiva. Não vai conseguir. Não há genialidade e criatividade que permita você construir uma voz passiva se você não tiver ser ou estar mais participo ou partícula ser. Então, quando a banca pergunta, verifica seu emprego de voz passiva, procura a opção que vai te dar uma dessas 2 coisas aqui. Vamos conferir isso? Letra A.
Por que roubar-te por mais tempo ao carinho do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãozinhos, da tua tia solteira? Não vi nada disso, não vi nem verbo ser mais participe, nem partícula ser, então não é a letra A. Letra B, depois guardou-o no bolso traseiro das calças para que o animalzinho o sarasse. São trechos do texto, né, que serviu de base para a prova, não do texto que a gente leu hoje, mas da prova que cobrou essa questão. Letra C. Ora, um dia o homem e o peixinho passeavam à margem do rio, onde o segundo dos dois, aqui ó, fora pescado. Fora pescado é o verbo ser, no mais perfeito, e o pescar no participio, fora pescado. Pescara, né? Então, fora pescado, letra C, é o gabarito, foi isso que ele pediu, só identificação. Aí a letra D, né? D. E eis que os olhos do primeiro se encheram de lágrimas, isto aqui não é voz passiva, né? Esse C não engana ninguém. Para ser voz passiva, esse C não pode ter um sujeito praticando a ação, né? Os olhos do primeiro se encheram de lágrimas. Os olhos são os agentes aí, funcionam, né, como o agente da ação de encher. Então isso não é passiva. E viva eu cá na terra sempre triste, não tem partícula C, não tem particípio, não tem nada. Então, galera, é simples, tá? Se o comando for conversão, vai para o tempo do verbo. Transposição de uma voz para outra, mantém o tempo. Se o comando for verifica se o emprego de, procura verbo ser mais particípio ou partícula passivadora C. E a 9 pergunta a frase que admite. Para você fazer a transposição de uma voz ativa para passiva, você tem que achar esse carinha aqui, ó, esse nosso amigo aqui, ó, verbo transitivo direto. Em tese, só há possibilidade, né? Só é possível transpor a ativa para passiva quando o verbo da ativa é transitivo direto, quando você tem um objeto direto. Porque é o objeto direto da ativa que vira sujeito na passiva, né? Pronto, procura um verbo transitivo direto. Vamos ver se a gente acha isso rápido. Ó, letra A, cadê o verbo? Verbo de ligação, ó, verbo ser. Não é verbo transitivo direto. Letra B, cadê o verbo? Triunfa. Triunfa é verbo intransitivo. Quem triunfa, triunfa. Letra D, não, C primeiro. Outro verbo de ligação aqui, ó, seria. Tô nem lendo a opção toda, hein? Tô só indo no verbo. Opa, na letra D, conquistar. Precisa conquistar. Quem conquista, conquista alguma coisa. Conquista alguém. Ah, já conquistou alguém? Conquista alguém. Esse alguém foi conquistado por você. Então, ó, os aplausos do público. Esse objeto direto na ativa vai virar o sujeito na passiva. A obra precisa conquistar os aplausos do público. Os aplausos do público precisam ser conquistados pela obra. Fiz até a conversão aqui, não é isso que a banca está pedindo não, mas eu já fiz. Achou VTD? Ah, mas eu achei VTD na D e achei VTD na E. A banca não faz isso, mas vamos ser pessimistas aqui. A banca nunca fez isso, mas vamos imaginar que domingo faz. Pô, no aulão você falou que era só achar um VTD, eliminei a B, a C, achei um VTD na D, achei um VTD na E. Uma das duas não vai permitir a transposição. Repare, para você fazer a conversão, você tem que ter um VTD. Mas pode ser que você tenha um VTD e ainda assim você não consiga converter. Não é muito comum, mas pode acontecer. O verbo haver, por exemplo, que a gente viu ainda há pouco, né? Está aqui, ó. Há códigos implícitos. É um verbo haver, que é transitivo direto, mas esse verbo, mesmo sendo transitivo direto, não admite transposição para passiva. Ninguém vai dizer códigos implícitos são havidos. Não dá, né? Beleza? Ou é havido? Não dá. Então, letra D de dado. Vou passar para conectivos até para elaborar mais a resposta sobre o que o Leonardo perguntou. Conectivos, relação de causa e efeito, oposição, condição. Essas três são as mais cobradas. Eu uma vez fiz uma estatística para um curso, na época das turmas presenciais ainda, antes de 2017, 2016, em priscas eras, né, outrora antigamente, eu fiz uma estatística, eu fiz um material para um curso, e aí a gente fez um levantamento, um gráfico. Na verdade, eu só entreguei as questões e a pessoa fez o gráfico lá para mim, que eu não manjo nada disso. E foi muito curioso ver que, na época, nas questões de conectivos, esses três casos aí, a relação de causa e efeito, oposição e condição na FCC, esses três respondiam por 90 e poucos % do conteúdo. Era muito difícil a FCC trabalhar outro valor que não fosse causa e efeito, oposição e condição. Até apareceu lá uma questão com finalidade, uma questão temporal, né, o quando, assim que, uma adição com E, mas é muito raro. Geralmente eles ficam com essas três brincadeiras aqui. E aí, galera, esse assunto, ele demanda a capacidade de memorizar conectores,
evidentemente, às vésperas da prova, né? Eu não acredito que quem não tenha estudado vai estudar isso, mas, enfim, ainda dá tempo. E quem estudou sabe que é aquela lista que parece infinita, né? Quais são as conjunções adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, quais são as conjunções com viés de condição, se, caso, desde que, contanto que, uma vez que. Claro que faz bem esse decoreba, claro que ajuda, porque você adquire repertório, mas isso não é suficiente. Você precisa relativizar, muitas vezes, e precisa, né, até para confirmar o que eu falei para o Leonardo, você precisa contextualizar, porque um conector que aparece na gramática com um valor, por exemplo, de adição, que é o e, ele pode aparecer num outro texto com valor de oposição. Quando eu digo, por exemplo, comprei as passagens e não viajei, esse e não tem nada de aditivo, né? Esse e equivale a mais. Comprei as passagens, mas não viajei. E, geralmente, quando você fala para alguém que você comprou as passagens, a expectativa gerada é a de que você tenha viajado, né? Ou vá viajar. Quando você fala, comprei as passagens e não viajei, o que você falou depois do e contrasta com o que foi dito antes. Então, é um e adversativo, embora ele apareça nas gramáticas como aditivo, embora nas aulas sobre isso a gente fale o tempo todo que ele é aditivo. Porque é o que se espera dele, porque é o que ele faz com mais frequência. Mas nada impede do desempenho dele ser um pouco diferente e ele comunicar uma ideia de oposição. A mesma coisa acontece com o mais. O mais, que a gente conhece como adversativo, e já apareceu aí no texto, quando eu li o texto com vocês, eu fiz a marcação do mais no primeiro parágrafo para mostrar justamente que ele mudava a direção argumentativa. O mais, na oração do Pai Nosso, por exemplo, é aditivo, né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não só nos deixes, né? Não só evite que caiamos em tentação, esse é o apelo que você está fazendo, né? Não sei também se você faz esse tipo de coisa, ou se você é um herege, né, um perdido, não sei. Mas você está lá, não só nos deixe cair em tentação, mas também, tem um também aí gritando, né? Livra-nos do mal. Tá vendo como é importante você conhecer língua portuguesa para fazer oração direito? Importante. É um mais aditivo, não é um mais adversativo. O ser é condicional, mas pode ser causal. Então, é um misto de repertório com relativização. A FCC gosta muito desses três valores, o que é comprovado nas questões que a gente vai avaliar para encerrar essa parte gramatical e para a gente partir para a parte de redação. Abre parênteses, enunciado número 10, há momentos, felizmente raros, em que a história pessoal se impõe às percepções conjunturais e o relato na primeira pessoa, embora, galera, pintou embora e a banca pede substituição, é repertório. Aí tem que ter repertório, embora introduza um valor concessivo. Você usa embora na redação quando você quer mostrar um contraste, certo? Do que a banca ofereceu, a gente já pode descartar C, D e E, porque C, D e E não trazem nada de concessivo, nada de oposição. Quando é temporal, ou quando até pode ser oposição, mas é muito difícil a FCC trabalhar nessa situação, né? É aquele quando mais marcador de oposição, por exemplo, o governo investiu nisso quando deveria investir naquilo. O governo investiu nisso quando deveria ter investido naquilo, esse quando tem mais um valor de mais, né? Investiu nisso mais, entretanto, deveria ter investido naquilo. Mas não é muito comum, não é muita cara da FCC, não. Porque e já que não tem como. Porque e já que, letra D, letra E, eles não se prestam à oposição, a contraste. Você só usa esses caras para causa ou explicação. Aí você fica entre a A e a B, apesar daí contudo. Mas o contudo é adversativo. Diferente, né? A oração adversativa, embora traga valor de oposição, ela é uma estrutura coordenada, enquanto a concessiva é uma estrutura subordinada. Se alguém, a título de curiosidade, tiver dificuldade para fazer a distinção, embora isso não seja tão relevante assim, só para sanar a curiosidade, galera, a adversativa não troca de posição com a outra oração, tá? Com a oração assindética. A concessiva troca. Então, se eu disser assim, ó, saí cedo de casa, contudo cheguei atrasado ao trabalho. Não dá para dizer, contudo cheguei atrasado ao trabalho e saí cedo de casa. Não dá. Agora, se eu disser assim, ó, cheguei atrasado ao trabalho, embora tenha saído cedo de casa. Eu posso dizer, embora tenha saído de casa, cheguei atrasado ao trabalho. Então, quando é um período composto por subordinação, eu consigo inverter a ordem, o que não acontece quando eu tenho a oração adversativa, tá? Então, gabarito aqui é apesar de, que é o sinônimo do embora.
Atenção, fiquem ligados domingo, caso a banca trabalhe com isso, fiquem ligados com a possibilidade, ou fiquem atentos, né, à possibilidade, de não caber o apesar de no lugar do embora por conta da forma verbal. Seguinte, tá? Por exemplo, ó, embora tenha estudado, ele não se classifica. Não, esse exemplo é ruim para vocês. Espera aí, né? Não vou fazer isso. Embora tenha estudado, ele não foi aprovado. É um péssimo exemplo às vésperas da prova. Não vou fazer isso. Embora estivesse com fome, ele recusou o banquete, né? Isso caiu numa prova. Eu uso bastante esse exemplo em aula. Embora estivesse com fome, ele recusou o banquete. Ó, apesar de estivesse com fome, não rola, é apesar de estar. Tá? Então, cuidado que às vezes o verbo faz diferença. Mas a FCC não chega tanto, não. É difícil. Causa e efeito, relação preferida da FCC. E aqui bate um pouco com o que o Leonardo perguntou. Porque aqui não tem conectivo. Eles, não é a mesma coisa que ele perguntou, porque aqui eles não deram fragmentos soltos. Por que o Word está marcando esse percebe-se uma relação, gente? Está tudo certo? Enfim. O Leonardo perguntou um outro modelo de questão, quando eles jogam fragmentos soltos para vocês encaixarem. Aqui eles deram o período composto, tudo direitinho, mas tem um pouco a ver com o que ele perguntou, porque não há o conector. É um exercício fundamental para responder as perguntas com as características da questão que ele mencionou, quando ele perguntou. Então, repare, ó, na letra A, quais são as informações que a gente tem? Na civilização contemporânea, online, conectado o tempo todo, se não for registrado e postado, não aconteceu. Eu tenho aqui o C, para deixar claro que a relação aqui não é de causa e efeito. A relação aqui é, se você não registrar e não postar, não aconteceu. Então, qual é, na modernidade, na civilização contemporânea, qual é a condição para acontecer? Você registrar e postar. É claro que esse texto faz uma crítica ao comportamento das pessoas na sociedade moderna, tudo que as pessoas fazem tem que registrar e postar, é até um texto legal. Na verdade, é o autor revelando um certo desconforto quando ele está em local público e testemunha as pessoas o tempo todo, registrando, usando o celular, em vez de apreciar, né, a paisagem, as pessoas ficam ali registrando. Eu fui a um show recentemente e eu fiquei bem impressionado, porque a galera não vê o show, né? É coisa de velho, né? Velho, rapaz, é um problema. O velho está aqui falando com vocês, quando vai ao show, quer ver o show. Olha que absurdo. Olha que pessoa sem noção. Tem que ser muito sem noção para ir ao show, querer ver o show, né? É o meu caso, muito sem noção. A galera vai ao show para ficar com o celular registrando o palco, com aquela imagem tremida, aquele som ruim, para não ver depois. Né? Então, é isso. Eu tô muito fora de sintonia. Mas, enfim, vamos lá. O C aqui é condição. Aí a letra B, galera, ó, sendo tudo tão novo nessa área, ainda engatinhamos a respeito de uma etiqueta que equilibre a convivência entre câmeras, pratos, extroversão e intimidade. Aqui ele está falando de restaurante. Ó, aí beleza, aqui ó, tem a ver. Como tudo é novo, esse gerúndio aqui do seno pode dar lugar a um conector. Como tudo é muito novo, consequentemente, ainda engatinhamos. Existe aqui uma relação de causa e efeito. O tão novo aqui dá uma ajudinha, né? Porque quando a gente tem o tão, ela me faz tão bem que, consequentemente, eu quero fazer isso por ela. Lembra? O outro clássico do Lulu Santos, né? Ela me faz tão bem que, consequentemente, aí implícito, né? Eu quero fazer isso por ela. Causa e efeito. Sendo tudo tão novo, tudo é tão novo que, consequentemente, ainda engatinhamos. Aqui é uma relação de causa e efeito, é o gabarito. Então, isso aqui poderia aparecer, se fosse uma questão no estilo similar ao que o Leonardo apresentou, viria lá o tópico 1, né? Tudo é novo nessa área. Aí viria o tópico 2. Engatinhamos a respeito de uma etiqueta que equilibra a convivência de câmeras. Essa área, no caso, é isso aí, tá? É o comportamento em público. E aí você teria que montar de um jeito que fizesse coerência. Que fizesse, né, tivesse coerência, na verdade. Fizesse coerência, não, tivesse coerência. A letra C, houve um tempo em que ninguém comia um monte de coisas e não precisava contar nada para ninguém. Eu comia, ó, eu comia um monte de coisas, mas, olha o Ezinho com o valor adversativo, mas não precisava contar nada. Hoje não dá, né? Não tem como você em um restaurante comer e não publicar aquele prato. Se bem que isso já parou, né? Isso era mais no início. Aqui, reconheço que talvez antiquadamente ainda sinto desconforto em ver casais e famílias à mesa nos salões, cada qual com seu smartphone, sem diálogos presenciais. Não tem como. Sai com a família, você vai conversar com a família? Claro que não, você vai ficar no celular. Quem é que conversa com a família, gente? Não tem como.
Casal antigo não conversa. Se você encontrar casal conversando em restaurante, é casal novo. Ou amante. Enfim, então, letra D é isso, não é? E letra E, contudo, presumo que algumas coisas não precisam deixar de pertencer à esfera privada, adversativo, né? O contudo é adversativo. Então, causa e efeito, letra B de bola. E a número 12, para a gente passar para a parte de redação, a menos que, eu já vou direto aqui para a gente ganhar tempo, a menos que, galera, é condição. Quando você usa a menos que, você impõe uma condição. Tá? Você impõe uma condição, só para entender aqui, não podia conceder-lhe sua mão, a menos que ele extraísse as presas. Ou seja, se ele fizesse isto aqui, se ele extraísse as presas, está falando de um bicho aqui, aí sim, aí a pessoa concederia a mão de sei lá quem para ele. Então, é imposta uma condição quando você usa o a menos que. Né? Você não pode participar da reunião, a menos que tenha sido convidado. Qual é a condição para você participar da reunião? O convite. Ok? E o único que sustenta essa ideia de condição, no lugar da menos que, é porque o que a banca está perguntando é isso, é substituição, ela faz isso o tempo todo. O único que tem aqui é o a não ser que é sinônimo do a menos que. Tá? A medida que está aqui na letra A, atenção, que vocês também às vezes confundem isso na redação, a medida que é assim, ó, A com acento de crase, medida que, isso é proporção. O ar se torna rarefeito à medida que subimos a montanha, tá? Uma coisa é proporcional à outra. Existe o na medida em que. Na medida em que é causa, tá? Isto aqui, ó, na medida em que é causal, é sinônimo do porquê. Vou botar aqui, ó, é a mesma coisa. Então, na medida em que uma coisa, a medida que é outra. Tem muita gente que mistura e acaba errando, bota na redação na medida que. Não, ou então a medida em que. Não existe a medida em que, tá? É a medida que ou na medida em que. Eu sugiro que você use o porquê, se você pensar na medida em que, e numa medida que é com crase, se você quiser ideia de proporção. Não obstante, é contraste, é concessivo, embora também, só está reforçado pelo muito, e a letra E é o quê? Uma vez que é causa, explicação, pode ser até condição, né? Se o verbo vier numa situação de hipótese, uma vez que você seja convidado, pode participar da reunião, uma vez que você pague à vista, terá um desconto. Aí pode ser condição também. Vamos, ih, rapaz, já é isso tudo? Meu Deus, falo muito, né? 8h30. Vamos lá, vamos ver essa parte de redação. Mas antes que se alguém tiver alguma pergunta para fazer em relação às questões que foram destacadas, fique à vontade, abre o microfone, solte a voz. Foi um suspiro Oi, fundo, oi, professor, desculpa. Fala, Emerson. Tudo bom? Na questão Ótimo. 2, a alternativa D é o que aqui? Questão 2. 2. Não, dessas... Espera aí. Dessas, De quê? dos conectivos. Dos conectivos. Isso, Tá, é 11, seria... questão 11. Questão 11. Então, na 11, a letra B de bola, você está falando? D de dado. D de dado. Tá, vamos lá. Reconheço que, talvez antiquadamente, ainda sinto desconforto em ver casais e famílias à mesa, nos salões, cada qual com seus smartphones. Na verdade, aqui não tem essa relação de oração adverbial, porque ele está usando uma conjunção integrante. Ele está usando aqui um que introduz um complemento do reconhecer. Sim. Qual é a diferença, né? Quando você tem uma relação de subordinação, a oração principal é completa. E a subordinada adverbial só acrescenta uma informação com um nexo. Então, quando você tem uma relação de causa e efeito, na verdade, não é nem que é completa. O que eu digo assim, a relação é mais de semântica, de lógica, do que de complemento. Olha a diferença, né? Se digo assim, o aluno chegou quando os portões foram fechados. Não, também não é um bom exemplo domingo, né? Estou escolhendo mal os exemplos. Imagina domingo acontecer isso, né? Não. O aluno chegou quando a aula havia chegado à metade. O aluno chegou quando o professor passou o gabarito. O aluno chegou em que momento? Quando o professor passou o gabarito. Então, a resposta à pergunta em que momento revela que é uma oração subordinada adverbial temporal. Quando eu digo, por exemplo, pegar aqui essa letra D, né? Presumo que algumas coisas, contudo, não precisam deixar de pertencer à esfera privada. Tem uma informação anterior, e essa informação com contudo contrasta com essa anterior, por isso que o contudo faz sentido. Quando eu digo reconheço alguma coisa, essa coisa é objeto direto do reconheço. Sim, oração subordinada, né?
Isso, subordinado substantiva, com conjunção integrante. Objetiva direta, no caso. Também, isso. Porque quando é adverbial, ela não funciona como complemento do verbo, como uma imposição do verbo. Ela não é introduzida por conjunção integrante, ela é introduzida por elementos que vão revelar esse viés de causa, consequência, condição, finalidade, aquela lista que você já estudou. Então é isso, na letra D não tem uma relação de causa e efeito, tem apenas um complemento do reconhecimento. Tá certo, professor, obrigado. Eu percebi depois essa conjunção integrante aí. Tá, não, valeu. Beleza, nada, tá ótimo. Vamos conversar sobre redação, que eu sei que vocês estão aí na ansiedade. A gente fala muito sobre redação aqui no Gabaritando, né? Muitos que estão aí me ouvem nas correções, ouvem os meus áudios, né? Não sei se vocês consideram áudios longos ou não, depende, né? Alguns são curtos. Teve uma aluna que falou assim, professor, recebi o seu podcast, muito sincera, né? Recebi o seu podcast. Falei, tá bom, próxima vez eu mando um tempo menor. Aí eu mandei um áudio menor, ela, não, volta pro mais extenso que é melhor, eu fico mais segura, ouvindo mais informação, você foi muito econômico no outro. Falei, tá vendo? Galera, olha só, eu queria que domingo vocês ficassem muito atentos. Eu estou colocando esses tópicos, né? Eu coloquei esses tópicos no material com base no seguinte, com base no que eu tenho testemunhado com mais frequência nas redações que chegam para mim. Eu tenho conversado isso com a Lilian, né? Tenho trocado uma ideia com ela, a gente tem conversado. Eu tenho percebido que há muitas redações até interessantes, há muitas redações bem feitas, que revelam que quem elaborou sabe o que fazer, escreve bem, mas não há uma conexão íntima. Eu uso muito a expressão sintonia fina, né? Outra marca de velho, né? Quando a gente ajustava a estação no dial, e se a gente não fizesse o ajuste fininho, ficava aquele chiado, né? Ficava uma sintonia que incomodava os ouvidos. Então tinha que sintonizar direitinho. Por exemplo, galera, olha só, há um tema aqui no curso, há um tema no Gabaritando, que fala assim, a importância da preservação dos povos originários. Eu peguei textos maravilhosos, bem feitos, muito bem feitos, sobre tudo o que acontece com os povos originários, mas nenhuma linha sobre a importância deles. Então é uma pena, porque o sujeito se esforça, separa um tempo, pega a caneta, fica ali pensando, escrevendo, pensando, aí bate angústia porque não sabe se está bom, rasura, passa para a folha definitiva, bate angústia quando entrega porque acha que não está legal, fica aquela aflição, mas ele gastou um tempo, fez um bom texto, mas não vai ganhar nota alta, não vai ganhar nota máxima. Por quê? Porque ele não valorizou o que o tema pediu. Se a banca está falando para a gente discutir a importância dos povos originários, o meu texto tem que passar para os avaliadores muito mais coisas relacionadas aos povos originários e por que eles são importantes. E por que é importante preservá-los. Agora, se eu fico ali um parágrafo inteiro falando que grandes empresários invadem as tribos, invadem as localidades e expulsam os indígenas das terras, e poluem os rios, e eles morrem, como aconteceu com os Yanomamis, eu estou mostrando conhecimento de mundo, mas eu não estou falando sobre a importância deles. E isso acontece com mais facilidade do que a gente imagina. Existe um tema no Gabaritando falando sobre a importância da educação no combate ao feminicídio. Eu recebi textos muito bons sobre o feminicídio. A educação nem apareceu. Eu falo muitas vezes no áudio, né, o tema é uma espécie de cartaz com os protagonistas do filme. Se eu passo em frente a um cinema, se eu recebo no Instagram o cartaz de um filme que tem lá ator fulano, atriz fulana, provavelmente, se eu quiser ver o filme, eu espero ver o ator fulano e a atriz fulano a maior parte do tempo na tela. Eu não posso ver o filme com o ator fulano aparecendo em 10 minutos. Por que ele estava no cartaz? Por que o nome dele estava grandão lá, se ele apareceu 10 minutos no filme? Não faz sentido. O tema é isso. O tema destaca para vocês quem vai protagonizar o texto de vocês, mas não é só uma parte do tema, é o tema inteiro. É o tema todo. Então é muito importante que domingo vocês namorem o tema. É namorar mesmo, é ficar aquela... Sabe aquela publicação que você, né, que provoca em você uma ampliação da tela? Que você gostou,
né? Tem aquela paisagem, naquele pôr do sol, você olha que pôr do sol bonito, aí você amplia, né? Olha que fazenda, olha que paisagem bonita. Faz isso com o tema lá, amplia o tema, pega o dedinho no papel, amplia o tema, olha para ele com carinho, com disposição, com vontade, com paixão. Rumina isso. Começa a fazer o rascunho, volta para o tema. Fez a introdução do rascunho, volta para o tema. Fez o primeiro parágrafo do rascunho, volta para o tema. Galera, é muito importante. Na hora que a gente faz aqui a avaliação de recursos, né, quando a banca libera e muita gente manda a redação na expectativa de aumentar a nota com recurso, uma das coisas que eu mais comento é: você fez um texto muito bom, mas o texto não tem sintonia fina com o tema. Porque você não trabalhou um elemento importante atrelado ao tema. Então, eu espero que domingo vocês tenham essa preocupação. Namorem o tema. Leiam, releiam, e vai fazer o rascunho voltando. A mesma coisa aqui, ó, textos motivadores ou texto motivador. Até porque a banca, às vezes, nem coloca o tema com palavras explícitas, né? Ela só usa textos motivadores e depois dá o comando. Faça um texto dissertativo argumentativo com base nos textos acima. Ou no texto acima. Texto motivador é uma espécie de roteiro para vocês. Como se vocês fossem dirigir um filme e tivessem ali um roteirinho, claro. Não pode copiar nada do texto motivador, não é para fazer cópia, paráfrase, não é nada disso, mas é para ter uma noção do que vai aparecer, do que o seu texto vai conter. Então, por exemplo, tem um texto motivador, estou dando exemplos do Gabaritando, tá? De temas do Gabaritando que vocês fazem, redações que vocês fazem e me enviam. Tem lá um texto motivador falando das relações, o futuro das relações no mundo de telas. Muita gente fez esse texto, né? O futuro das relações no mundo de telas. O texto motivador fala das relações de afeto, né? Relações afetivas, paquera, namoro, relações familiares, se eu não me engano, pode ser que eu me engane aqui, e relações no meio de trabalho. Muita gente faz o texto sobre o futuro das relações, mas não nesses segmentos que estão lá nos textos motivadores ou no texto motivador. Se a banca nicha, para usar uma expressão da galera aí, está nichado, né? Segmenta, galera, considera esses segmentos. Se a banca está falando ali de relações pessoais no campo do afeto, você escrever um texto inteiro sobre o tema e não mencionar como andam as relações no campo do afeto é uma maneira de você comunicar assim: olha, nem dei confiança para o que vocês me deram aí de texto motivador. Nem dei confiança. Vocês colocaram lá, né, a relação, mas eu nem liguei para isso. Então, o roteiro da redação de vocês, ele está meio que traçado pelo texto motivador. Claro que às vezes é só um fragmento, é pouca coisa, né? O texto motivador às vezes é uma frase de 3 linhas, é um fragmento. Então não tem muita referência por roteiro, aí vocês estão mais livres. Mas quando eles colocam elementos ou nichos, segmentos na discussão do tema, considerem isso. Considerem isso, senão é uma maneira de vocês também se afastarem um pouco daquilo que a banca está propondo. Eu marquei esse terceiro tópico porque eu tenho visto muita gente também equivocada aqui. Eu não sei se o tema de domingo vai ser um problema social num nível, né, num caso assim, pô, há vítimas que sofrem muito com esse fenômeno que a banca escolheu como tema. Né, como é o caso de feminicídio, como é o caso de racismo, né, muita gente acreditando aí em alguma coisa na área de racismo, essa série da Netflix explorando os adolescentes, então há quem imagine, né, a possibilidade de ser algo nessa direção. Galera, vamos evitar, por gentileza, colocar mais carga nas vítimas. O tema é sobre, vamos lá, o tema é condições de trabalho análogas à escravidão. Aí tem gente que escreve lá: é necessário que o trabalhador tenha consciência dos seus direitos e denuncie. Galera, vamos evitar isso. Feminicídio, né? É necessário que as mulheres denunciem. Não é que eu discorde e acho que isso seja ruim, mas assim, a gente está colocando mais peso em quem está sofrendo o problema. Há redações, inclusive, que sequer mencionam quem provoca o problema.
né? O futuro do trabalho com a quarta revolução, né, com o avanço tecnológico, aí as pessoas têm que se qualificar, porque se não, a pessoa não se mexer e não se qualificar, ela vai ficar desempregada. Tá, eu não sou contra isso, mas não vai comentar nada sobre a precarização, não vai comentar nada sobre direitos trabalhistas retirados, sobre a exploração do trabalhador. Então vamos concentrar mais a crítica e a solicitação de ação em quem provoca o problema, e não nas vítimas. O feminicídio é um tema que propõe uma crítica social forte direcionada a quem pratica o crime, e não fica ali pedindo às mulheres para elas denunciarem mais, né? Então vamos evitar isso, tá? Até cabe, mas não deve ser só isso, ou não deve ser o protagonista do apelo que você vai fazer. E eu vi muita gente, tenho visto muita gente usar dessa forma, como se fosse uma bengala. Tem dessa forma, às vezes, na segunda linha do texto, na terceira, parece que é um vício. Talvez a culpa seja até um pouco nossa, né? Nós, professores, bradamos o tempo inteiro que é preciso usar conectivos, que você não pode deixar... Quem faz Enem, então, tem muito esse vício, né? O Enem tem umas receitinhas, aquilo que a gente chama de redação caveirão, já tem umas coisinhas, tem que colocar esse conectivo para começar a introdução, esse para começar o segundo parágrafo, né? Aí vem aquele monte de coisa bem robotizada, engessada. Galera, dessa forma tem que ser seguido de uma consequência. O que vem depois dessa forma tem que funcionar como conclusão ou consequência do que veio antes. E tem gente usando dessa forma para conectar nada com nada. Então, a pessoa fala que as pessoas estão desenvolvendo... Não, fala assim, Bauman... A galera gosta de Bauman, né? Bauman denuncia a sociedade líquida e as relações efêmeras. Dessa forma, as pessoas estão desenvolvendo relacionamentos transitórios. Olha só, os relacionamentos transitórios não são consequências da denúncia do Bauman. Revelam, né, alguma coisa, ele tendo essa percepção, vai denunciar, vai falar sobre, mas não é uma coisa, não leva a outra. Então vamos evitar esse... Eu botei dessa forma, mas assim, serve para todos os conectivos que vocês pensem em empregar domingo. Verifiquem se vocês realmente estão usando conectivos adequados. Tem gente que usa ademais, ou além disso, no terceiro parágrafo, para introduzir aspectos prejudiciais de alguma coisa, e no segundo falou sobre aspectos favoráveis. Se você sai de um parágrafo, inteligência artificial na educação, a pessoa faz um excelente parágrafo mostrando os benefícios da IA na educação, aí ela vai chamar atenção para os riscos no terceiro parágrafo, no segundo de desenvolvimento. Além disso, ademais, não, galera, não é além disso, não é ademais, é por outro lado, entretanto, que você vai sair do que é favorável para o que é negativo. O ademais é quando você usa mais coisas positivas. Já falou coisas positivas, vai falar mais. Já falou coisas negativas, vai falar mais. Aí, beleza. Ademais, além disso, tá? Outros vícios. Isso aqui tá chovendo em redação. Eu vou pedir a você domingo, se você usar lá no rascunho você vai parar e vai respirar, e vai contar até 20, respirar de novo, e vai olhar para o que veio antes desse aqui. Olha só, projeto revolucionário. Revolucionário é adjetivo. Então, o que tem antes do E? Adjetivo. O que tem que vir depois do E, se você está fazendo referência ao mesmo substantivo? Se você está usando o E para conectar uma outra informação em relação a esse substantivo, o que tem que vir depois do E? Outro adjetivo. Revolucionário e que você está introduzindo uma oração adjetiva depois de onde... Não. Olha só, revolucionário e favorável. É um projeto revolucionário e favorável. Mas eu quero usar o quê? Então é um projeto que pode revolucionar a comunicação e pode favorecer, que pode revolucionar a tecnologia e que pode, tá? Que nananã e que nananã, beleza. Ou então só adjetivo antes do E, só adjetivo depois. Não usa adjetivo seguido de e que oração, com esse que introduzindo oração. Isso fere a sua nota em expressão. Expressão não, estrutura, né, que é o encadeamento ali, que é a coesão. Muita gente perde ponto com isso, tá? E virou mania. Assim como virou mania usar o que eu falei ainda há pouco, né, o ademais e o além disso para introduzir oposição. Algumas redações chegaram para mim também com ao invés de, só usem ao invés de se for uma conexão de elementos opostos.
Pensa nesse invés, pensa assim, ó, quando você encontrar ou quiser usar o invés, ao invés de, pensa nele como um inverso. Ao invés de é o inverso de. Então, João, ao invés de subir, desceu. Beleza, subir e descer são antônimos, aí cabe. Agora, passar muito tempo em rede social não é um inverso de dar atenção aos filhos. São coisas diferentes. Coisas diferentes não são necessariamente coisas invertidas ou uma relação de antonímia. Então, use em vez de, tá? Passar muito tempo em rede social em vez de dar atenção aos filhos. Tá? O em vez de significa no lugar de, ao invés de não. Ao invés de é o inverso de. Pode ser que o avaliador nem ter confiança para isso? Pode. Mas... o João Paulo levantou a mão. Já vou passar... Não, pergunta logo, João Paulo, senão pode perder o fio da meada. Pergunta aí, vai. Professor, na verdade é a Thalita, que eu tô no login do meu marido. Então vamos lá, Thalita, solta a voz. Eu queria perguntar, aproveitando que o senhor está falando desse ponto, do através. De usar o através ou por meio de, se usar o através é realmente errado, porque às vezes eu tenho um pouco de vício de botar o através, eu sempre paro, penso e mudo para o por meio de. Aí eu queria saber dessa questão. Maravilha, excelente essa pergunta aí. Isso não é um consenso, tá? Só para, de repente, os demais entenderem, caso nunca tenham visto essa discussão, existe uma galera no meio acadêmico que resiste ao uso do através de para dar a ideia de por meio de, por intermédio de. Segundo essa galera, talvez mais purista, através de só faz sentido quando passa uma ideia de atravessar. O sol iluminava a parede do quarto através da vidraça. Ou seja, o sol atravessava a vidraça. Aí é um bom uso. Agora, entrei na empresa através do diretor de RH, né? Não, você entrou na empresa por meio, por intermédio. Por meio de ou por intermédio de. Essa é a visão dos puristas. Já vi redação com através de sendo punida? Já. Não da FCC, já vi. De outra banca. Não é uma garantia de punição. Pode ser que o avaliador não ligue para isso, mas eu não correria o risco. Então, assim, se lá na hora der vontade, né, o governo deve investir através de projetos que tira. E, como a Thalita falou, o governo deve investir por meio de... já usei por meio de na linha anterior, por intermédio de. Não vai usar 3 vezes, né? É muita coisa. Então, por meio de, chance 0 de punição. Por intermédio de, chance 0 de punição. Através de, se não for no sentido de atravessar, existe uma chance, não sei quantos por cento, mas existe uma chance de punição. Então, eu acho que não vale a pena correr o risco. Beleza? É isso. Valeu, Thalita, importante essa pergunta. Cai dentro disso, né, do ao invés de, do em vez de, aí tem gente que usa aquele porque separado quando é junto, usa o senão separado quando é junto, mas aí eu estou marcando aqui o que eu tenho visto com mais frequência. Vou dar uma acelerada aqui que a gente vai estourar o tempo já. Galera, essa aqui eu até falei para vocês num videozinho, a sociedade vem enfrentando nos dias de hoje. Esse nos dias de hoje é completamente desnecessário. Tem gente, inclusive, que começa a redação nos dias de hoje, a inteligência artificial vem... Galera, a inteligência artificial não existia, não é algo discutido anteriormente, no século XIX. Então, se é um elemento característico do presente, não precisa colocar nos dias de hoje. Se você já usou o vem enfrentando é suficiente para dar uma ideia de presente. Então, não tem necessidade de nos dias de hoje, atualmente, não tem. Inclusive, tem muita gente que gosta daquele odiernamente, né? A sociedade vem enfrentando, tem enfrentado odiernamente, que é pavoroso. Mas, enfim, é gosto. Usou, vem enfrentando, não precisa usar nenhuma marca de tempo, porque essa sequência aqui de vir mais gerúndio já comunica presente, da mesma forma que o tem enfrentado, né? O tem mais participio. Joia. E aqui, galera, 2 marcas de conclusão que não agradam. Eu sei que vocês, às vezes, ficam com uma certa dificuldade na hora da conclusão, e aí, recorrer à conclusão também clichêzão de Enem, clichê, é uma estratégia. Mas olha só, não é que necessariamente seja algo errado. Tá? Mas, por exemplo, cabe ao poder público a elaboração de leis mais rígidas. Estou vendo isso direto quando é um tema que revela que não está havendo fiscalização ou punição suficiente. Por exemplo, feminicídio mesmo. Só que a pessoa lá no corpo do texto, no desenvolvimento, falou da Lei Maria da Penha.
falou da Lei Maria da Penha e falou que isso não inibiu, isso não evitou o aumento de casos. Então, veja bem, você está falando da Lei Maria da Penha, e inclusive fala da Lei Maria da Penha dizendo que ela concedeu, enfim, que ela trouxe uma pena mais assim, mais assada, que o feminicídio passou a ser visto ou a ser considerado crime não sei das quantas. Então está ali falando que a pena aumentou. Aí traz à tona que veio uma lei para aumentar a pena, diz que os casos continuam acontecendo, aí você no final vai dizer que cabe a elaboração de leis mais rígidas para quê? Se você já falou que a lei não está resolvendo. E muitas vezes não é um problema de rigidez das leis, né? Vocês concordam que é uma saída muito fácil, muito simplória, muitas vezes? Não tem a ver com rigidez de leis. Eu acho que há outros elementos. Eu não sou contrário, tá, à punição. Eu não sou contrário à punição, não. Para ficar claro, libera geral. Não. Mas, já vou passar para o João Igor, já vou te passar a pergunta. Mas, galera, leis mais rígidas, a não ser que você exponha assim, com muita competência seu conhecimento jurídico e mostre lá que a lei é muito branda. Eu sempre falo assim, o cara está pensando em cometer um crime, aí ele vai, pô, mas aí se eu fizer, a lei me dá X% de punição. Então não vou cometer não. Se desse tanto aí, ou o contrário, né? Eu vou cometer. Mas se fosse tanto, aí eu não cometeria. Não é muito por aí. Então, acho que essa elaboração de leis mais rígidas é muito mais uma fuga, ou muito mais uma bengala do que algo consistente. E outro problema é quando você escreve na conclusão, investir em medidas de combate a essa problemática, sem que você tenha discutido que medidas são essas. Se você não mencionou medida nenhuma na introdução do desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, fazer isso na conclusão também é ruim, porque fica vago. Você está falando de que medidas? Eu fico olhando assim, mas o que está passando na cabeça do sujeito quando ele escreveu investir em medidas de combate? Quais seriam? Porque é isso que a banca quer ver. Então, se você tem noção e ideia das medidas de combate, não deixa isso para o final do texto. Desenvolve. Seria muito importante que o governo adotasse a medida tal, uma vez que, ou porque, ou já que, contribui para... Tá? É sempre interessante, galera, discutir um problema, dependendo do problema, é sempre interessante que vocês pensem no seguinte, falei isso esta semana com alguns alunos, tem um tema da parentalidade distraída, né? Então as pessoas ficam ali criticando os pais que ficam distraídos com as telas, não dão atenção aos filhos, fazem textos assim. Tentem valorizar e mostrar no texto a riqueza, as vantagens, os benefícios do avesso. Se o tema é parentalidade distraída, qual é a crítica aí? Falta de tempo dedicado às crianças. Mostra no seu texto como é bom isso, como poderia ser bom. Que vantagens haveria nesse investimento de tempo dos pais com as crianças. Aí toma cuidado também para não sentar, né, a crítica em cima dos pais, que às vezes fazem isso, fazem essa troca por uma questão de exploração do trabalho, né, correria, enfim, outras coisas. O avesso do problema também é um bom caminho, tá, galera, de desenvolvimento. Em vez de ficar ali só chicoteando, mostra os pontos positivos daquilo que seria ideal, ou daquilo que é possível e é viável, né? O ideal também não é muito interessante, não. Espera aí que tem gente levantando a mão, e aí, como eu estou falando muito e o tempo está acabando, vamos lá. Quem levantou foi o João Igor e o Leonardo, né? Então, pela ordem, vai lá, Johnny. Tudo bem, professor? Professor, sobre o gerúndio aí. Quando eu estudava para Enem há um tempo atrás, era recomendado que fosse evitado o gerúndio, né? Efetivamente, isso tem alguma punição hoje que quando eu estou escrevendo, busco também evitar. O que é que você acha disso? Valeu, João. Olha só, essa sua pergunta revela uma discrepância entre... não é nem discrepância entre, assim, a gente fala para evitar X e a pessoa pega esse X e amplifica. O gerúndio não tem problema nenhum. Você pode usar. Agora, o que a gente prega, né, o que foi muito difundido, talvez na época que você fez o Enem, o que é ruim é o gerundismo. Vamos estar enviando, o governo deve estar analisando, o cidadão deve estar considerando. Não, a sociedade pode estar consumindo, isso é ruim. Agora, nenhum problema, a gente viu uma questão ainda há pouco aqui, sendo tão novo, né, sendo algo tão novo, ainda engatinhamos, o sendo é gerúndio. Né, sendo de crucial importância que não tem problema nenhum você usar o gerúndio ali. Agora, o primeiro problema é o gerundismo, o segundo é usar o gerúndio sem indicar simultaneidade, que é o que muita gente faz, né, entrou na sala cumprimentando os colegas. Joia, é um bom uso. Entrou na sala cumprimentando os colegas,
as ações são simultâneas, né, de entrada e a pessoa vai entrar e vai cumprimentar. Agora, entrou na sala sentando-se na última fileira, aí é um péssimo uso, porque primeiro a pessoa entra na sala e depois ela se senta. Então não é legal usar o gerúndio, mas isso é mais comum em narrativas, né, do que em texto dissertativo, e também não é legal botar um ponto final interrompendo uma sequência entre oração principal e oração reduzida de gerúndio. É outra coisa, você quando perguntou, eu me lembrei, podia ter colocado aqui, muita gente faz isso até na introdução, muita gente faz isso no desenvolvimento, expõe lá um argumento ou uma situação, bota um ponto final, e aí começa uma oração reduzida de gerúndio, que é desdobramento daquilo que foi dito antes. Então, os pais negligenciam a atenção aos filhos usando muito as telas, ponto, sendo prejudicial à educação das crianças que ficam desamparadas. Pô, não cabe o ponto final aí. Esse sendo prejudicial é o desdobramento do que os pais fazem, que foi dito no período anterior. Então, pode usar o gerúndio, só evite o gerundismo, não coloque ponto final para separar a oração principal daquela que é introduzida por gerúndio, que traz um desdobramento, e não use, né? É difícil usar isso num texto dissertativo, né? Mas em narrações não use o gerúndio se não houver simultaneidade temporal. Beleza? Antes de passar para o Leonardo, foi isso que você perguntou? A resposta foi satisfatória, João? Ou tem mais coisa? Foi sim, tranquilo, obrigado. Valeu. Grande Leonardo, vamos lá, sua vez. Cadê? Ou não levantou? Tem gente às vezes que não levanta, né? Bate sem querer em alguma coisa. Leonardo, você vai falar? Bom, o Leonardo levantou a mão, mas não falou. Qualquer coisa interrompe aí, Leonardo. Eu vou aqui para fechar então para os temas. É a pergunta que muita gente me faz, né? Todo mundo quer saber qual é o tema, como se a gente soubesse, né? Não, a gente não tem acesso aos temas, evidentemente. Mas, assim, algumas pessoas entraram em contato para perguntar se caberia a banca trabalhar o tema dos negócio de bebê reborn, né? Não creio, está muito recente e está mais no campo da presepada e da fanfic do que da realidade, né? Não que não tenha gente adotando ou adquirindo, mas são poucas pessoas e tem uma questão de luto envolvida aí, não creio que seja. Caso seja, pô, Alexandre, você falou que não acreditava e foi. Chegou lá domingo, tem lá, porra, bebê reborn. A única dica que eu dou aí, se for o caso, não acredito que seja, é não pegar pesado e não mostrar essa reação que a galera mostrou, fazendo altos deboches ou esculachando as mulheres que se propõem a fazer isso. Tem uma questão de luto aí. É claro que na informalidade, com a galera no barzinho, a gente debocha, com a família, mas na redação a gente vai segurar a onda e vai tentar entender esse luto, essa dor, né? E de repente uma saída é fazer alegorias ou analogias com outros movimentos da sociedade ao longo da história, que tem a relação com, né, homens que também usam alguma coisa parecida, enfim. Mas não creio, não. Muita gente também falou da série qual é o nome da série? Adolescência, sei lá, na Netflix. Eu não vi, mas... Fala, Leonardo. Agora sim, Leonardo. Você está longe da gente, cara? Chegou a sua mensagem chegou agora. Me perdoe, cortei isso bem no meio, porque eu estava tentando abrir o microfone aqui e travou tudo. Desculpe. Tranquilo, é a pilha. 2 pontos para perguntar para o senhor. Como fugir do texto expositivo de forma coerente? Por quê? Porque muitas vezes nós nos atemos a dados de pesquisa, por vezes, autores, livros, e acaba tirando aquele ponto do argumentativo, aquele ponto crítico. Outra coisa, 2 parágrafos, geralmente, podemos atacar somente causa ou somente consequência, ou é bom alinhar os dois, causa e consequência? Valeu, Leonardo, valeu. Boas perguntas. Eu vou começar pela última. Se você falar de causa, você vai falar de consequência. Não tem como. Essa relação, você não consegue excluir. Você não consegue trabalhar só. Claro, você pode fazer assim, vamos lá, demissão em massa de trabalhadores. Aí você pode fazer um parágrafo dizendo, essa demissão em massa foi provocada por... Só que você já tem a consequência, que é a demissão em massa. Então, o que você vai apresentar ali vai ser uma lista de fenômenos que você considera provocadores daquilo que você está discutindo. Se aquilo que você está discutindo é uma lista de fenômenos provocadores, você já apresentou a consequência daquilo que você
né? Discutiu. Então, quando você fala a demissão em massa é gerada por... O que vem depois desse por é a causa da demissão em massa. Então, você já falou. Não tem como você apresentar só um desses dois elementos. Causa e efeito é uma relação, digamos assim, casada. Veio um, tem outro. A não ser que você faça períodos, né? Então, pode ficar tranquilo, mas, claro, você pode se dedicar às causas de um fenômeno em 2 parágrafos, porque você considera isso muito importante. E aproveitando o seu gancho, resista à tentação de fazer listas. Interessa a banca, é muito mais interessante para a banca falar de um e desenvolver e aprofundar do que despejar uma lista de 5, 6 itens e não aprofundar nenhum. A banca prefere um e aprofundado a 5, 6 citados. Tá? Então, a segunda pergunta tem como resposta isso. Agora, a primeira, que é muito importante, eu acho que deveria até ter sido um tópico da aula, né, que realmente é uma dificuldade apresentada. Eu costumo sugerir o seguinte, Leonardo, eu faço a seguinte analogia, muita gente que está aqui já me ouviu fazer essa analogia. Vocês, na hora da redação, se assemelham a um convidado de um programa que está lá na bancada opinando, e não ao repórter que está na rua informando. Quando a gente está vendo um programa jornalístico, no Globo News, em outra emissora, às vezes o repórter está lá na rua, com o microfone, informa, volta para o estúdio, e tem um especialista lá, um convidado, que vai opinar em relação àquele fato informado. Vocês não são o repórter na rua informando. Então, eu faço dados estatísticos, eu cito IBGE, eu cito não sei o quê. Tem que ser conciso. A informação não é proibida, não é ruim. Ela é bem-vinda, mas como coadjuvante, como secundário, elemento secundário. Quem tem que prevalecer é a opinião, a sua opinião. A mesma coisa acontece com o argumento de autoridade. A pessoa usa um argumento de autoridade, se perde e dá tanta atenção à autoridade que ela se apaga. O argumento de autoridade não é uma obrigação. Tem essa lenda também, né, da FCC exigir, ela não exige, é bem-vindo, pode ser usado, o argumento de autoridade, mas não pode ser protagonista. O protagonismo é sempre do candidato. É sempre seu. Então, a banca quer ver o que o Leonardo pensa sobre o fenômeno. E aí você vai opinar. E argumentar tem muito a ver, com outra analogia que eu faço, com aquilo que a gente fazia quando a gente era moleque, quando a gente era muito novo. Uma coisa é chegar para os pais e falar, eu quero é festa. E aí você não... dificilmente você vai convencer. Outra coisa é eu quero é festa porque todos os meus amigos vão. É um argumento. Não considero muito bom porque tem aquela resposta clássica, aquela reação clássica, você não é todo mundo. Mas é um argumento, é diferente. Eu quero é festa é uma coisa. Eu quero é festa porque todos os meus amigos vão, já é um argumento. Eu quero é festa porque o aniversariante faz questão da minha presença. Porra, já é um argumento muito melhor. Eu quero é festa porque eu preciso me distrair, eu estou muito tempo trancado dentro de casa. Então, a gente aprendeu desde pequeno a negociar, e para negociar a gente precisa apresentar uma razão que justifique aquilo que a gente quer fazer. Argumentar é isso. Domingo é isso. Por que razão eu acho isso? É até uma coisa que muita gente me pergunta, mas eu tenho que pensar igual a banca. Não, você não tem que pensar igual a banca, até porque você não conhece o pensamento da banca. Você não conhece o pensamento de quem vai corrigir o seu texto. Você só tem que defender um ponto de vista com um argumento minimamente consistente. E não simplesmente informar, porque o cara já sabe. A informação vindo como base, como suporte, ótimo. Mas como protagonista, jamais. Então, faça isso no domingo. Quando elaborar o parágrafo de desenvolvimento, verifique se você, além de conhecimento, de informação, de relato de fato, está opinando, está emitindo um juízo de valor, está convencendo o examinador que a sua tese, que a sua ideia sobre aquilo ali faz sentido. Se aparecer isso no seu parágrafo, está ótimo. E, claro, tudo aquilo que eu falei antes, né? Sintonia fina com o tema, tudo isso é importante. Beleza? Galera, já isso tudo. Tá, vou fechar aqui falando rapidamente dos temas que eu acredito serem possíveis. Na verdade, vocês que sugeriram alguns, né? Muitos alunos entraram em contato sugerindo. Eu estava falando então da questão da série, da Netflix, caindo em algum tema relacionado aos adolescentes, muita empatia, não esqueçam, né, uma fase de muitos problemas com autoestima, de muita necessidade de aprovação, de comparação, ainda mais em tempos de redes sociais. Invistam nisso, sem mão pesada, né? A questão das apostas, né, das bets, não fiquem ali apedrejando o apostador, dizendo que o cara é um irresponsável.
evitem isso, né? Trabalhem mais na direção da necessidade de regulamentação, para ter mais transparência, podem fazer uma crítica social a um país, né, a miséria presente no país, que não permite outros sonhos de autonomia financeira, né? Quem é que tem autonomia financeira no Brasil se não jogar, não fizer uma aposta aqui ou ali, vou trabalhar e vou ser rico? Quem? É exceção da exceção da exceção. Então é um país muito miserável, que explora muito o trabalhador, então é um campo fértil para essa coisa de bet, mas procurem sempre a empatia com quem é vítima, procurem sempre um tom crítico com quem provoca o problema ou quem deveria agir mais para combater o problema e não age, né? E se não age por quê? Está atendendo a interesses de quem? Está a serviço de quem? Jornada de trabalho, né? Redução da escala, ou essa questão do trabalho, da exaustão do trabalhador, isso já caiu na sociedade da exaustão, mas enfim, pode ser que o eixo temático, né, permita ali uma abordagem sobre isso. Muitas vezes o trabalhador, muitas vezes não, quase todos, né, estão esgotados. A precarização, né, essa coisa de esperar comportamento de máquina em trabalhador, a precarização, acho que pode ser uma questão, né? Eu falei do racismo também, né, racismo no ambiente de trabalho. Vocês podem olhar no site da RT, tem uma parte lá no site da RT, notícias, e ali tem muita coisa relacionada a palestras e a eventos, com uma pegada bem social, mulheres grávidas, acho que mulheres no trabalho, mas acho que é uma questão de grávidas, né? Como é que é essa questão de conciliar gravidez e maternidade recente com trabalho, assédio, né, no ambiente de trabalho, misoginia no ambiente de trabalho, isso também pode ser. Enfim, é muita coisa, né? São muitas possibilidades. Há bastante coisa no Gabaritano, né? A gente trabalhou com muitos temas, e é isso, né? 21h07, acho que já deu, né? Não sei, pessoal, será que está na hora de Vale Tudo? Odete Reutemann? Enfim, agradeço a presença de vocês, a participação, desejo do fundo do coração que domingo vocês mantenham a calma, a sobriedade, né? A serenidade. Não coloquem, pelo amor de Deus, não se coloquem peso demais nos ombros, tá? Vocês fizeram o que estava ao alcance fazer, e se tiver que ser, vai ser no domingo. Então respira um pouquinho, quem for da folga na véspera, aproveita e relaxa, quem for da revisão, revisa, mas estou à disposição de vocês até sábado, meio-dia. Sábado, meio-dia eu paro, que aí eu também preciso viver um pouco. Beleza? Valeu, gente. Vamos para o Odete Reutemann. Valeu, um beijo, boa prova, tudo de bom.